Com festa no Salgado Filho, a delegação do Inter é recepcionada pelos torcedores após a vitória na altitude. E agora, o foco é o Brasileirão. Já o Grêmio realizou um jogo-treino contra o Novo Hamburgo. E o destaque foi o Iturbe. O paraguaio marcou 2 gols e deu a vitória ao time gremista. O Rafa já tá aqui comigo no estúdio, né, Rafa? Para falar um pouco mais da vitória ainda do Inter, porque está rendendo ainda, principalmente entre os torcedores que estão comemorando essa vitória, né? Porque o Inter divulgou ontem nos bastidores lá como é que foi em La Paz, né? E o pessoal estava bem animado, né? Pois é, Suelen, boa tarde para você, todo mundo que está acompanhando o Fala Rio Grande. O pessoal estava animado ontem no aeroporto e estava animado no vestiário lá na Bolívia também, né? O Inter conseguiu uma grande vitória, dá para dizer que é uma vitória histórica. O Inter tinha dificuldades para jogar na altitude, conseguiu vencer o Bolívar, que perdeu muito poucas vezes para times brasileiros jogando na sua casa, jogando em La Paz, jogando na altitude. O Inter conseguiu a vitória com um gol do Ener Valencia e o Inter tá de praxe já, a gente pode dizer assim, sempre que consegue uma vitória marcante ou até nos jogos do Brasileirão mesmo, divulga os bastidores, né, para a torcida ficar mais próxima do time, uma relação mais estreita. Aí o pessoal que está acompanhando consegue ver os seus jogadores, assim, como eles se preparam para um jogo. A gente preparou um material para mostrar um pouco dessas imagens divulgadas pelo Inter, dos bastidores do jogo que aconteceu lá em La Paz, lá na Bolívia. A gente confere agora. Muito mais do que falar na atitude, hein? Muito mais do que ficar gritando aqui, temos que ter atitude em campo, hein? Vamos, hein? É um jogo largo, 180 minutos, tem que ser inteligente. O Inter foi apenas o terceiro time brasileiro da história a vencer o Bolívar em La Paz. A vitória do Colorado foi classificada por Eduardo Cudê como estratégica e uma vitória de inteligência. Lembrem constantemente, a ilusão de por todo, de jogar por la gente que queremos, de voltar felices, e como falou Lucho antes, de disfrutar cada jogo. Então, forte mentalmente hoje allá, mas vamos a dar grande jogo, caralho, estamos preparados. Vamos a jogar por eso, por nuestra gente querida, y precisamos sacar grandes resultados, y vamos a llevar, vamos por todo. Nos bastidores divulgados pelo clube, vários atletas aparecem como lideranças experientes do elenco e incentivam todo o grupo de jogadores. Não podemos lamentar nada depois do jogo, hein? Ligado, vamos superar todas as dificuldades. Vai chegar, vamos superar. Bora, rapaziada, vamos! Depois do jogo, com a celebração da vitória, todos os atletas do Inter estavam visivelmente cansados pela altitude, mas celebraram juntos o bom resultado fora de casa. Foi um jogo difícil, sabíamos que aparte del rival teníamos la dificultad de la altura, pero bueno, fuimos valientes, supimos reponernos al último partido que no fue tan bueno, pero el equipo está lleno de eso, de jugadores experientes, de carácter, que são capazes de revertir essa situação. A gente sabia da dificuldade que é jogar aqui na altitude contra o Bolívar. Na fase de grupos, o Numato também, eles são muito fortes em casa, então a gente soube entrar e jogar o jogo deles e ainda assim conseguir propor o nosso também. E a gente segue uma vantagem, mas nada acabou aqui. Agora a gente decide em casa com o apoio da nossa torcida. E se teve dancinha do Ener Valencia depois do gol, também teve depois da vitória. Agora em dupla com Matheus Dias. Pois é, Suelen, o pessoal animado no vestiário, né? O Ener Valencia fez a comemoração, disse que foi para a família dele, né? Para as filhas. O Ener Valencia que foi aí o grande responsável pela vitória do Inter, mas a gente pode destacar o que disseram ali 2 jogadores, né, Suelen? O Nico Hernandes, que foi titular, uma mudança que o Cudê fez no time, colocou o Nico Hernandes para ser o terceiro zagueiro, ele que foi muito bem, ele já tinha uma experiência em jogar na altitude, não tinha sido uma experiência tão legal assim quando era atleta do Atlético Paranaense, acabou saindo da altitude derrotado. Mas foi uma aposta do Cudê, a gente pode dizer assim, e que deu certo. O Nico falou ali, né, em espanhol, que o time foi muito valente. O time do Inter foi muito valente porque a gente, nesse vídeo que o Inter divulgou dos bastidores, no intervalo o Wanderson, a gente até não destacou essa parte, ele fala, a gente vai ter que saber sofrer no segundo tempo. E o Inter soube sofrer, conseguiu aí
segurar o ímpeto do Bolívar, que tinha sim, não é um time que joga só pela altitude, tem qualidade sim, colocou 2 bolas na trave, o Inter poderia sim ter tomado um gol de empate ou um gol da virada, o que não seria um resultado ruim, trazer 1-1 ou até um 2-1, não seriam resultados ruins, mas aí na comparação com a vitória ficaria um gostinho amargo, a gente pode dizer assim, né, Suelen? Outro destaque, o Johnny, né, um jogador que ele oscilou bastante nesse começo de carreira, tem passagens pela seleção norte-americana, tem dupla cidadania, e ele falou ali, né, a gente soube jogar com inteligência, o Kudê também falou sobre isso, né, Suelen, e o Inter realmente teve uma estratégia montada, conseguiu unir a vontade, o ímpeto do Inter ali de marcação com a inteligência, não sair marcando o Bolívar muito na frente, e saber esperar, saber tocar a bola. Tem uns lances que viralizaram no segundo tempo do Inter tocando a bola e não deixando o Bolívar pegar a bola, principalmente na reta final do jogo e até no lance do gol do Inter é uma troca de passes longa. Então o Inter conseguiu sim colocar a estratégia que o Kudê queria e aí sim trazer um bom resultado na bagagem, né, Suelen? Trazer 1-0, que é um baita resultado. Se fosse um empate já seria bom. Claro, a decisão não está tomada ainda, o Inter pode tomar uma reversão aqui do Bolívar em casa, mas o resultado, a missão na altitude foi cumprida. Rafa comentou ali que o Valência fez a dancinha para as filhas, né? Mas ele bem que gostou, porque até no vestiário ele estava dançando de novo, né? Pois é, o Valência ele tem esse jeito, ele tá se acostumando com o vestiário, teve aquela confusão com o Magrão também, né, Suelen? Mas é um cara que um Fenerbahçe fazia isso também, aqui tá fazendo, e é muito bacana, né, ver essa questão da família. A gente viu quando ele chegou em Porto Alegre, lá todas as filhas dele lá, a família inteira no aeroporto esperando por ele com as camisas do Inter, então transcende o futebol, é bem bacana também. E Rafa, ontem o Inter foi, obviamente, recebido com festa no Salgado Filho, né? Mesmo com chuva, o pessoal tava lá, né? Isso, a gente tem as imagens para mostrar, Suelen, mas antes fazer um parêntese, né? O aeroporto Salgado Filho estava com uns problemas ontem para o desembarque, né? Ficou fechado por algumas horas. O Inter desembarcou e teve que ficar na pista, né? Não podia descer do avião por questões de segurança ali. Por questão da Fraport, né? A Fraport decidiu que não poderia ninguém sair, então ninguém poderia sair. Então o Inter ficou ali cerca de 1 hora esperando para descer do avião no aeroporto Salgado Filho, depois foi recebido com festa aí. Tinha bastante gente, né, Suelen? Uma vitória, claro, foi importante, mas não classificou o Inter para uma final, não classificou o Inter nem para a semifinal. Tinha bastante gente ali recepcionando aí os jogadores do Inter. O Rocher foi muito ovacionado, aplaudido. Foi mais uma vez um dos destaques do Inter. E o Inter a torcida do Inter tá pegando junto, né, Suelen? Podemos dizer assim, a gente viu uns colegas jornalistas ali também. Estava pegando junto com o time, né? O Inter foi lá, teve um bom desempenho, a torcida foi lá e recepcionou o time, ali as torcidas organizadas. Bacana que o Inter tá conseguindo, tá tentando pelo menos avançar na Libertadores, deve carimbar a classificação na semana que vem e a torcida aí também tá ajudando, né, fazendo a sua parte. A gente tá vendo aí o Rocher tirando fotos, né? Ele que é um jogador, né, Suelen, que chegou com desconfiança. A gente precisa sempre reforçar isso, né? O John era o titular e era incontestável. Quando o Rocher foi colocado como titular pelo Kudê, teve uma certa desconfiança, inclusive da gente da imprensa também, mas agora ele tá mostrando, né, a experiência dele indo bem nos jogos, principalmente da Libertadores, onde nos 3 jogos que o Rocher disputou ele foi muito bem. Foi bem no Monumental de Nunes contra o River, foi bem na decisão por pênaltis, acabou não defendendo nenhum, mas bateu o último pênalti e foi bem lá na altitude de La Paz também. Aí o Rocher dando bons indícios do porquê foi contratado. E Rafa, eu até me lembrei agora de te comentando, né, que quando o Rocher chegou aqui em Porto Alegre, a ideia é que ele ficaria ali como reserva do John, mas enfim, foi bem o contrário, né? Acredito que não, tá, Suelen? Acredito que o Rocher foi contratado para ser titular, né? A questão é por que contratar se o John já estava num bom momento. A gente não tinha informação de uma possível saída do John. Talvez o Inter já soubesse, né? No interesse do futebol da Espanha, o Santos queria vender, o jogador não pertence ao Inter, aí o Inter já foi lá e contratou o Rocher. Mas o Rocher chegou para ser titular. O Inter não contrataria um goleiro caro, experiente, que jogou Copa do Mundo para ser reserva do John. Apesar do John estar num grande momento, o Rocher chegou para ser titular. Porque o John também veio para o Inter para ser titular, né? Ele começou no banco, a tendência era que o Rocher começasse no banco e aí conquistasse aos poucos a vaga. Como trocou de técnico, aí o Kudê preferiu utilizar o Rocher e o John também já devia estar de saída, né, Suelen? Para o Inter fazer essa troca tão rápida assim no gol, o John já devia ter uma negociação que a gente não sabia. Agora sim, o John já é jogador do Real Valladolid da Espanha e o Inter já sabia, já tinha ciência disso, a gente que não sabia, então por isso provavelmente que o Rocher foi contratado.
que ele continue ajudando ainda mais o Colorado, né? Principalmente agora na partida de terça-feira, que, querendo ou não, é decisiva, né? Porque essa vantagem que o Inter tem aí também pode ter algumas mudanças, né? O Inter tem a vantagem, uma boa vantagem, vai jogar em casa, tá com um gol a mais, então o Inter consegue, né, Sueli? Deve conseguir carimbar a classificação. A gente até vai trocar de assunto, falar sobre o check-in do jogo, né, que foi aberto. O pessoal, os sócios já podem fazer o check-in para participar desse jogo de terça-feira. Não teremos ruas de fogo, o Inter não vai promover ruas de fogo, que foi um baita espetáculo que o Inter realizou da última vez, as ruas de fogo. Não vai ter nesse jogo porque o jogo é um pouco mais cedo, né, às 7 horas, e as ruas de fogo teriam que ser muito cedo, né, o dia ainda ia estar claro, não teria o mesmo efeito que tem à noite. Tem muita gente que acaba, nesses jogos às 7 horas da noite, chegando em cima do laço, porque sai do trabalho. O trânsito em Porto Alegre a gente sabe que é complicado, ainda mais agora que está chovendo, né, Sueli? A gente não sabe se vai chover até terça-feira, mas mesmo assim deve causar alguns problemas, então o trânsito já é complicado, o horário é apertado, então não vai ter ruas de fogo nesse jogo do Inter contra o Bolívar no Beira-Rio. A expectativa é mais uma vez de casa cheia, né, Sueli? 50 mil pessoas, então até por conta disso, pelo baita público que deve ter, muito público dentro do Beira-Rio, o trânsito também vai ficar complicado, principalmente nos arredores do estádio. Então, desta vez não teremos ruas de fogo, mas aí, para o sócio do Inter, deve também abrir na sequência para quem não é sócio, mas não sei se vão restar ingressos, né? Os sócios devem fazer os check-ins aí para conter todas as vagas, se encher o estádio, né, Sueli? Então, nesse momento, só os sócios podem fazer o check-in e já estão fazendo isso. O site do Inter até registrou algumas instabilidades desde que o check-in foi aberto, mas o Inter deve ter casa cheia, casa lotada no jogo da próxima terça-feira, que é mais uma vez às 7 horas da noite. Bom, de Inter é isso por hoje, né, Rafa? É isso, Sueli. A gente parte pro lado azul de Porto Alegre agora. Mas é porque ontem o Grêmio realizou um treino, né? Um jogo treino que teve até o destaque inesperado lá no CT Luiz Carvalho. Quem é que foi esse destaque aí? Pois é, o Iturbe, né? Um jogador que chegou aqui também com uma certa desconfiança, um jogador que veio do futebol da Grécia, não estava muito bem, ganhou destaque na Roma, chegou e fez os 2 gols no jogo treino, né? Jogo é jogo, treino é treino, né? O jogo treino é o quê? Então é um misto dos dois. Mas o Iturbe fez 2 gols ali, o Luan também ganhou destaque. Eu acho que a gente vai conferir na reportagem, mas eu acho que o principal desse jogo foi a volta do Jeromel, que conseguiu atuar ali por alguns minutos junto com o restante do elenco. A gente confere na reportagem como foi esse jogo treino do Grêmio contra o Novo Hamburgo. A atividade foi realizada como forma de preparação para a partida do final de semana. O jogo treino contra o Novo Hamburgo trouxe boas notícias para a torcida gremista. A primeira delas foi o retorno da dupla Kahneman e Jeromel na zaga. Os dois atuaram em uma boa parte do jogo e reeditaram a parceria que foi muito vencedora com a camisa do Grêmio. Todos os atletas que atuaram são considerados reservas. E outro destaque foi Luan. O camisa 7 participou dos 2 gols e jogou como armador do Grêmio, distribuindo as jogadas, mas também chegando no ataque. Já o artilheiro do jogo treino foi Iturbe. O paraguaio marcou os 2 gols da atividade. O primeiro foi completando um cruzamento de Galdino como centroavante. Já o segundo aconteceu em uma finalização rasteira de dentro da área. Além da atividade coletiva, todos os atletas considerados titulares fizeram treinos de finalização e posse de bola. É isso, é um treino que o Grêmio tá adotando essa medida, né? Sempre que tem a semana livre, né, para trabalhar, faz um jogo treino com alguma equipe aqui do interior do estado. Dessa vez foi contra o Novo Hamburgo, conseguiu vencer. Geralmente, como foi ontem, é com os reservas, né? Os jogadores que não atuam tanto, os titulares ali, os jogadores principais do Grêmio, fizeram outros trabalhos, né? Mas importante, né? Destacar, a gente, só para reforçar o que a gente falou, né? O Luan tá jogando muito bem, tá indo muito bem nos jogos treinos, não só nesse, como também nos outros, e pode aí tá ganhando ritmo de jogo, tá entrando na forma física ideal, e pode aí ser uma solução pro Grêmio aí para as próximas partidas, pro segundo semestre, quem sabe ficar no ano que vem também, aí sim, em dia, a gente pode dizer assim, para poder atuar, ser titular do Grêmio mais uma vez, o camisa 7. O Jeromel e o Kahneman são, assim, é uma grande notícia para a torcida do Grêmio, né, Sueli? O Kahneman estava com uma lesão, estava suspenso também no jogo do Flamengo, desde então não jogou mais, uma lesão mais simples, ia se recuperar e ia voltar. Mas o Jeromel não jogou ainda em 2023, né, e isso traz um certo receio da torcida que ele não vai atuar, mas aí conseguiu jogar no jogo treino e deve se pelo menos concentrar para esse jogo contra o Cruzeiro do final de semana. O Grêmio está se preparando bastante. E a gente vai destacar agora, Rafa, 2 jogadores lá do Grêmio
E primeiro a gente vai falar do Bitelo, que teve uma proposta para sair, né? Como assim? Isso, o Bitelo teve uma proposta que veio a público ontem, né? Que o Grêmio recusou uma proposta do time holandês pelo Bitelo. Uma proposta que não agradou o Grêmio por valores, né? O Bitelo, que recentemente foi convocado para a seleção olímpica, a gente até está vendo algumas imagens dele aí, que conversou com as redes do Grêmio sobre isso. É um jogador que está muito valorizado, é a grande moeda do Grêmio, né? O grande trunfo do Grêmio para conseguir dinheiro nessa temporada. O Grêmio não deve vender o Bitelo agora no meio do ano, deve vender no final do ano, porque as propostas que o Grêmio queria, na verdade, não chegaram, né? O Grêmio queria propostas mais altas e elas acabaram não chegando. Em um determinado momento no ano, o Dr. Antônio Bruno chegou a falar que as propostas pelo Bitelo irritavam, por serem valores muito baixos, né, Suelen? Então, o Grêmio está esperando ter um bom valor para fazer a venda desse jogador, que é um ativo do clube, talvez o maior deles, porque é um jogador que joga numa função que a Europa gosta, faz as duas áreas, é jovem, tem velocidade, tem passagens pela seleção agora olímpica e é, sim, o jogador mais valorizado do Grêmio e o Grêmio quer fazer uma boa venda. Bom, e também tem o Cuiabano, né, Rafa, que deve ganhar uma nova chance agora nesse domingo, né? Isso, Suelen. O Cuiabano, que além do Bitelo, o Cuiabano também é um jovem, é uma promessa do Grêmio, pode ser que seja vendido no final do ano. O Cuiabano que fez boas partidas no Grêmio, jogando tanto como ponta esquerda ou como lateral, com esquema com 3 zagueiros, foi bem, fez gols importantes, acabou não arquivado, Suelen, mas utilizado menos assim nas últimas partidas, né? O Renato optou por não colocar o Cuiabano mais no meio campo e na lateral esquerda a concorrência com o Reinaldo tá levando de barbada, assim, podemos dizer assim, né? O Reinaldo é um titular do Grêmio, é uma das lideranças, tem experiência, então para a lateral esquerda o Cuiabano não está jogando praticamente, mas no meio campo, ali na ponta esquerda, como ele estava entrando, o Renato não está utilizando mais. Nesse jogo de domingo, o Cuiabano deve ser titular, deve ganhar uma nova chance, porque o Reinaldo está suspenso. Então o Cuiabano é o substituto natural, deve entrar, deve jogar, pelo menos deve começar a partida, né, Suelen? Se não for bem, a gente não sabe realmente o que aconteceu com o Cuiabano para ele não estar jogando tanto quanto antes. Mas se não for bem, aí sim o Renato faz uma alternativa, coloca outro garoto da base, coloca o Fábio improvisado, já jogou assim. Mas a princípio o Cuiabano será titular e vamos ver como está o Cuiabano, porque faz tempo que a gente não vê o garoto atuando com a camisa do Grêmio. Fechamos o esporte então por hoje, Rafa? É isso, né? Amanhã a gente volta para projetar a rodada do final de semana. Teremos jogos importantes. O Inter vai encarar o Flamengo fora de casa, com um time provavelmente misto, mas precisando reverter aí uma situação complicada no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio enfrenta o Cruzeiro. Nesse jogo teve o horário alterado, vai ser às 7 horas da noite. Jogo também importante, o Grêmio quer voltar ali para o G4, podemos dizer assim, para a parte mais alta ainda da tabela.